dente por dente. Nós hoje fazemos parte da dispensação da graça. A palavra graça significa que nós não merecíamos ser justificados e perdoados. Cristo morreu por nós. Então agora não tem mais prejuízos como havia para com o povo de Israel. Nossos prejuízos são espirituais. Naquela época a nação toda sofria. Hoje sofre-se individualmente. E interessante é que o profeta, ele escreve algo muito forte. Depois dele dizer o julgamento de Deus que viria sobre Israel, ele abre um leque e diz: porém, o Senhor diz, se vocês, é condicional, é opcional, se vocês resolverem se converter, mas não é de boca, é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E a prática desse arrependimento não é só dizer assim: eu estou arrependido. Ele requererá de cada um de vocês, dizia o profeta para aquela nação, atitudes, ações. E as atitudes e as ações também eram espirituais. E ele nominou dizendo que era com jejum, chorando e pranteando. Chorar, derramar lágrimas. Prantear, revoltar-se contra si próprio. Por que nós fizemos isto? E ele diz que se eles fizessem isto e rasgasse o coração, aí ele exige uma mudança interior. Digam comigo, a salvação tem muito a ver com o interior do homem. E ele diz: não rasgue as suas vestes. Havia um hábito, um costume das pessoas, dos sacerdotes e das pessoas quando erravam, rasgar as suas vestes em sentimento ou em sinônimo de humilhação. Aí o Senhor disse: eu não quero mais isso. Eu não quero mais decisões objetivas do lado de fora, que não resultam em nada. Eu quero uma mudança interior. Entende por que Jesus chega pregando a mudança interior? Lá em João 3:3, Jesus diz para Nicodemos: meu amigo, não é a sua religião que vai te salvar. Se você não nascer de novo, não pode entrar nem ver o reino de Deus. Então a percepção da espiritualidade é a partir do novo nascimento. A compreensão que nós devemos ter do que é o reino de Deus, a vida espiritual, é a partir do novo nascimento, que é uma nova conduta, novos comportamentos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo aprendeu de Cristo isso e ele ensinou à igreja dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A religiosidade velha, o comportamento velho, a carranca velha, a cultura velha, tudo passou. Agora você é uma nova criatura, com novos comportamentos, com nova mania de ver, com nova percepção. É uma mudança. Se não houver esta mudança, nós estamos negando a fé. E Joel fala claramente para aquela nação israelita, dizendo: não adianta vocês dizerem, estamos arrependidos, mas não apresentam o culto deste arrependimento. E o culto deste arrependimento era a partir destas atitudes e atividades e ações: jejum, choro, pranto e rasgar o coração. Eu quero um outro coração. Então o livro do profeta Joel, sendo o 29º do Antigo Testamento, esclarece alguns pontos que toda a humanidade precisa tomar conhecimento. Não é apenas para nós evangélicos. Engana-se quem acha que a Bíblia é só para os crentes. Enganam-se todos aqueles que acham que a Bíblia é o livro dos crentes. Não é. A Bíblia é o livro de Deus para os homens, para a humanidade. E ela é tão poderosa que ela não é exclusiva para julgar só os crentes. Ela julga a todos. Vocês estão ouvindo? Ela julga a todos, aos ímpios, aos não ímpios, aos ateus, aos não ateus, a todos aqueles que menosprezam a Deus. É porque nós somos proibidos de elencar os nomes daqueles que a gente sabe que Deus puniu.
O Brasil está assim de homens e mulheres que desacatam a Deus, desrespeitam a Deus, depreciam Deus, difamam Deus, e a gente de repente ouve a notícia que eles bateram as botas. Nós não podemos dizer foi Deus que matou, porque não tem um laudo médico, não tem a perícia dizendo que foi Deus que matou. Mas a vida dos homens, justos e injustos, bons e maus, é um patrimônio de Deus. O evangélico é patrimônio de Deus, o não evangélico também é patrimônio de Deus. A vida é um dom de Deus. Ele dá a quem quer e ele tira na hora que ele quer, e não dá satisfação a ninguém. Glorificado seja o Senhor para sempre. Feliz é quem compreende isto. Feliz é quem compreende isto. Então o livro vem trazer para a humanidade um conhecimento, e o profeta usa o comportamento de Israel para servir de exemplo e de espelho para a humanidade em geral, que é: comportou-se mal, o juízo divino virá sobre vós. O profeta estava dizendo que há necessidade de um derramamento da graça de Deus na terra, porque Ele é o patrão, Ele é o dono, Ele é o criador. Desobedecermos a Deus é tão angustiante como um pai é desacatado pelo filho. É a mesma coisa. O que você sente ao ser maltratado pela sua filha, mãe, o que você sente ao ser maltratado pela sua filha, pai, é a mesma dor que Deus sente quando é maltratado pelos homens. Não há diferença. Afinal, nós chamamos de pai e mãe porque nosso primeiro pai é Deus. Para os antigos, a mãe era a terra. Hoje a mãe é a igreja. Mas o pai é Deus. Daí nós chamarmos quem nos criou biologicamente, ou quem nos confeccionou biologicamente, de pai. Compreende isso? Então o Senhor diz que os homens foram feitos para que neles houvesse um derramamento do Espírito Santo, que a Bíblia em Joel chama de avivamento. Um derramado Espírito de Deus. O que é isso? Um derramar, um chover da ação de Deus na vida dos homens, e eles produzirem o bem. Por que nós estamos em uma barbárie civilizatória? Por que nós estamos nos acabando? Porque diz Paulo em Romanos capítulo 1, que Deus olha para a terra e não vê o bem, só vê o mal. Até mesmo neste grupo social chamado igreja, que tem como norma a palavra de Deus, e é todo domingo, e toda quarta, e toda sexta, a palavra, aqui e acolá, a gente está matando o irmão, discordando do irmão, machucando o irmão, querendo destruir o irmão. Quando Deus diz: eu preciso derramar do meu Espírito sobre toda a carne, que é a efígie da mensagem do profeta Joel, Deus está dizendo: será possível que eu não encontre espaço na vida de vocês? Nós somos a nação espiritual que era para viver mais de forma espetacular na terra, a ponto de as trevas terem inveja da gente. Era para a esposa ser uma mulher sábia, era para o marido ser amoroso, era para a família evangélica cheia de Deus respeitar os papéis: papel de filho, papel de pai, papel de mãe. Nós estamos nos apresentando à sociedade como o povo mais mal convertido da terra, briguentos, insubmissos, revoltados, cobiçosos, gananciosos, intolerantes, que não entendemos o outro. Somos exclusivistas, porque falta o novo nascimento. E o profeta diz que, de forma objetiva, Deus esclarece a Israel, usando ele,
sobre como andar no caminho que conduz à paz e à prosperidade. Deus não está querendo nos obrigar a servir a Ele. Deus não está querendo nos escravizar. Deus não está querendo nos alienar. Não, Deus está só dizendo, eu estou brigando para dar paz e prosperidade a vocês. E não existe paz e prosperidade fora da norma. Não existe paz e prosperidade fora do temor. Não existe. Não existe paz e prosperidade que aqui está contido saúde, alegria, felicidade. Paz e prosperidade é apenas os dois recipientes que acomodam o bojo de todas as vitaminas espirituais que podem nos nutrir e nos fazer saudáveis. E a Bíblia está dizendo que não existe nenhum nutriente saudável para nós na terra se a gente se comporta de forma equivocada. O povo evangélico passa a ser um povo passivo ou pacificador. Nós estamos vivendo o milênio, 21 anos desse terceiro milênio, onde as igrejas estão se esvaziando e se acabando porque pastor não aguenta mais ser pastor. Porque da mesma forma que os filhos desacatam o pai em casa, o pai não tinha autoridade, costume de casa, vai à praça. Então muitos pastores não querem mais ser homens de Deus, não suportam mais e pedem arrego. Há uma crise nesta relação. O primeiro pecado da humanidade é a família quebrada. Quando a família quebra toda a espiritualidade. Porque na família está o altar de Deus. Qual era o pecado de Israel? Se desviar em busca de outros deuses. Porque primeiro se desviou dentro de casa. Quando falta o temor de Deus e a norma e a ordem de casa, falta a espiritualidade. Aí tem necessidade de buscar outros deuses, outros costumes, outra cultura. E o profeta está dizendo, Deus vai entrar com punição.